Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Os impérios não padecem de falta de propósito no momento em que são criados. É quando já se estabeleceram que os objetivos se perdem e são substituídos por rituais vagos. Palavras de Muad'Dib, da Princesa Irola. Saudações, Framing! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. E todo documento de cultura é um documento de barbárie. Aqui, Sora, pronta para discutir hoje assuntos imperiais. E aqui é Jason Ebert. E a bondade é o começo da crueldade. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Saudações, Fremen! Continuamos nossa jornada em Arrakis, pois Deus criou Arrakis para treinar os fiéis. E hoje vamos analisar o 5º capítulo do livro Messias de Duna. Mas precisamos dos nossos convidados especiais para o bate-papo ficar mais interessante. E começamos dando as boas-vindas para ele, o cara que vive num tanque cheio de especiarias, sim, um ser que flutua no espaço. Nosso navegador editor da guilda, Hildon Oliver. Eu não consigo, não. E aí, galera, tudo bom? Tô aqui igual o Michael Jackson numa câmera hiper... Cara, muito bom voltar aqui. Hoje eu tô um pouquinho adoentado, a garganta não tá muito boa, mas estamos sempre prontos. Vou até deixar aí os convidados, né, falarem mais. Eu de vez em quando eu solto uma piada, que é pra vocês não perderem o costume. Temos também a Kwisatz Haderach, da ficção científica, Sora Barbosa, mais uma vez no DunaCast. Sim, a Sora do Central Pandora. Bem-vinda, Sora! Olá, pessoal. Obrigada. Agradeço mais uma vez por estar aqui neste sítio que eu tanto adoro comparecer. Ótimo. E para completar essa equipe, uma estreia no DunaCast, um frame raiz, um apoiador do nosso podcast, um corrino que foi expulso por Shadan IV e virou um médico Sunk, Jason Ebert. Bem-vindo. E aí, obrigado pelo convite, Pascoal. Uma honra estar aqui. E é dentista, não médico, tá? Bem-vindo. Se tira as minhas dores, é médico. Um corrino, é um corrino Sunk. Me põe numa casa melhorzinha, por favor. Não. Quem mandou ter um nome diferente? Exatamente. Não, e é ruivo, é igual o nosso imperador Padilha. O cara ainda é ruivo, meu irmão. Porra. Tá lá. As evidências estão contra mim, não tem jeito. Não tem jeito. E Pascoal, aproveitando até para falar também, né? Lembrando que o Jason, ele também é um dos nossos padrinhos, né? E a gente até vai falar um pouquinho mais à frente, né? Sobre a nova campanha que está vindo por aí. Então, Jason... a gente tem que fazer uma retificação. Sim, nós nunca falamos do Jason agora. Cara, no último episódio do DunaCast 48, né? Encerrando o livro, a gente agradeceu todos que já participaram ou participavam do padrinho e nós não falamos o nome do Jason. Cara, Jason, tá tranquilo. Jason, nesse momento eu quero que você fique em silêncio e ouça Jason Luda.
Uma homenagem a você. Mas pronto, já fizemos nossa meia-culpa. Agradecemos a presença do Jason aqui. E principalmente, né, Pascoal, o Jason também representa todo mundo que acredita no trabalho do NaCast, do NaHacks Brasil. Ele, além de ser um baita de um leitor, de conhecer bastante também do universo, ele apoiou e acreditou no projeto, né? Então tá aqui Sim, representando vocês. E ele é um cara que ouve muito podcast, Hildon, e ele sabe da qualidade do nosso, por isso que ele tá por aqui apoiando. Porque o editor é um Não, gostoso. pior que é verdade, O cara verdade. muito gostoso, eu falo mesmo. Como eu mandei para vocês no e-mail quando eu comecei a apoiar, né? Inclusive foi pela qualidade do podcast mesmo e fica aqui meu agradecimento pelo convite, né? Se teve qualquer meia-culpa, tô aqui gravando o podcast, então tá tudo certo. Caraca, é um correndo mesmo. No final ele mandou um chupa. Mas olha só, antes de iniciarmos a análise do capítulo 5, precisamos fazer uma breve recapitulação do capítulo 4, que foi o Células da Conspiração, onde finalmente os conspiradores, né, chegam lá em Arrax. Seitel, aquele que o Hildo adora, sei dizer esse nome, ele chega lá para conversar com o Farok, um dos Fremen das antigas, e a gente descobre, né, que tem Fremen ajudando na conspiração, tem Fremen que vai querer mandar Shai-Hulud para outros planetas para ver se dá certo, para ver se conseguem roubar o monopólio da produção de especiaria. Então, assim, é uma coisa muito, muito louca, né? Então, o que a gente viu nesse capítulo anterior, então a gente vê que a conspiração já chegou em Arrax. A gente viu no primeiro capítulo, logo nos primeiros capítulos, que estavam os conspiradores lá em Wallach 9, na terra lá das Bene Gesserit, e agora os caras já estão em Arrax. E vimos também, Pascoal, nosso Joker, né? A gente apelidou, né? O Sim. de Coringa. Seitel, o Saitama. Ele ainda ensinou o que conservador escroto merece. Merece mais se ferrar. É verdade. No final das contas, o Farol tava com tanta vontade de voltar porque era que ele voltou pro pó. Voltou para as areias já. Do pó ao pó, literalmente, né? Pó, literalmente. Pó. Exatamente. Mas muitas coisas vão acontecer agora, no próximo capítulo que vamos analisar, capítulo 5. Mas antes, vamos para o nosso quadro semanal de informações do universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon, estamos aqui no nosso quadro Notícias do Império. E aí, novidades para Duna, parte 2. Denis Villeneuve, quem é que ele chamou agora? Rapaz, o Denis Villeneuve, ele chamou para fazer a nossa querida Lady Margot, a Lia... Rapaz, o nome da mulher é difícil, mas vamos tentar aqui, né? É a Léa Seydoux. Ela foi anunciada, gente. Fiquei muito curioso, assim, porque a Léa Seydoux, ela, inclusive, infelizmente, ela fez um filme que virou modinha na década passada, né? Que é o Azul é a Cor Mais Quente, que é baseado num HQ excelente, que é uma HQ francesa. Acho que o filme é de 2013, se bobear. E, infelizmente, o filme tem umas cenas terríveis, porque o diretor foi péssimo. Ela e a parceira dela de cena reclamaram bastante, xingaram muito no Twitter e com razão, porque destruiu uma história tão bonita que poderia ser muito bonita e as pessoas não sabem o quanto foi difícil pra atriz, né, pra Leia. E ela tá com tudo, cara. Ela tava inclusive recentemente no último 007, né, o Sem Tempo Pra Morrer, o que eu chamo de Sem Tempo, Irmão. Cara, vai ser o Villeneuve, ele tá assim colocando novamente um cast muito, muito legal. Muita gente assim querendo participar. Você mostra como ele tá com a moral, né? Porque ela vai entrar para um papel pequeno, porque
né? No livro mesmo, assim, ela aparece em 2 momentos, assim, um primeiro, assim, é bem entre aspas, que ela deixa um recado lá pra Lady Jéssica falando do atentado contra o Paul, pra ter cuidado. E no segundo momento, que aí com certeza vai ter, aí deve ser um negócio muito maior, interessante, ela indo visitar, junto com o marido dela, para poder assistir o aniversário o 17º aniversário do Fade Halton, numa luta de gladiadores, cara. Então isso aí já tá sendo... Já tô imaginando a situação dela lá. Se ele não tiver de sunguinha do Sting, eu não quero. Não vale a pena. Eu também não vai quero. Mexer com os brios, não vai. Não vai. Eu acho, inclusive, que o Sting tinha que estar lá de alguma forma. De um soldado, assim, no fundo. De um soldado, de cuequinha, ao longe, assim, só pra gente... Mas, grande Hildo. Rapaz, eu vou logo dizendo que eu acho que o Villeneuve vai fazer igual como ele fez com a Zendaya, né? Vai botar a Zendaya de todo jeito. Ela tem toda uma assim, tem um fã muito legal, já tem uma repercussão muito boa dela por conta do Azul é a Cor Mais Quente, mas, por exemplo, ela fez o Protocolo Fantasma, né, que é aquele Missão Impossível, fez um excelente filme, O Meia Noite em Paris. Não, e tu falou uma coisa certa, assim, só pra complementar, né, a autora, né, do quadrinhos, né, que também é uma francesa, ela criticou o filme. Sim. Ela não odeia o filme, que desvirtuou, né, o que ela tinha colocado nos quadrinhos. E aí você vê como às vezes uma obra pode ser distorcida. Que bom que Villeneuve pegou a obra do tio Frank Herbert e tá colocando a essência, o amor, ele é apaixonado por isso. E aí a gente sabe que vai vir coisa de qualidade, cada vez melhor. Com certeza. Gente, só para deixar claro aqui, a autora, né, do Azul é a Cor Mais Quente é Juliette Marron, francesa, né? A HQ é lindíssima, lindíssima. É uma HQ, se eu não me engano, de 2010 ou 2011, mas... Não, minto, 2013 também. Ela é muito próxima do filme, então eu super indico, leiam, que ela é muito boa. Juliette Marron. Hildo, eu vou arranjar mais alguns nomes em francês, que eu acho muito bonitinho você falando com biquinho. Vou falar o Villeneuve. Mas, Hildo, olha só, falando do Villeneuve, do trabalho dele, obviamente a gente vai falar do nosso trabalho aqui, do Nerdcast, porque é o único no Brasil que faz isso, que é analisar detalhadamente cada capítulo dos livros do Frank Herbert. Uma missão. Que é uma missão assim, que a gente fica feliz de estar fazendo isso. E também a gente faz também episódios do Dunaverso que são relacionados ao universo de Duna, né? O que é que a gente pode esperar de alguns filmes e tudo mais. Eu gosto muito de citar o Érico Borgo, o grande Érico Borgo, que citou o nosso Duna Hacks Brasil em uma transmissão. Notou a gente, e aí não só notou, ele postou um Twitter dizendo: manter um canal de Duna é a mais pura resistência nerd. Parabéns pelo trabalho. Valeu mesmo. Lembrando, inclusive, nesse episódio a gente tá com a participação de um dos padrinhos, né? Que acreditou, o Jensen, né? Isso. Acreditou no projeto. Jason Herbert. Jason, é porque o nome é um corrino, né, cara? O corrino, ele é um corrino. Exato. Mas assim, que acreditou no nosso projeto. E o projeto tá mudando, gente. Tá mudando, né, Pascal? Você tá com novidades aí pra gente, né? A gente tá mudando de casa, a gente saiu do Padrim, agora a gente está no Catarse, né? Então, por favor, a gente vai deixar o link aqui direitinho para vocês na descrição do texto aqui do nosso episódio. E no Catarse ele está com a mesma assim, configuração, mas com algumas novidades, tá? O Catarse, para quem não sabe, né, é um sistema de financiamento coletivo contínuo, né? Ou seja, quem quiser pode escolher uma quantia que vai caber no orçamento e vai contribuir mensalmente com esse valor. Então, aquele cafezinho, um cafezinho que você paga pra gente. Exatamente. Quanto mais apoiadores, mais a gente consegue arcar com as nossas despesas, disponibilizar novos episódios para vocês, né? Então, manter o nosso site, né? Manter a hospedagem dele. Então, tudo isso é importante porque assim, o fandom de Duna ainda não é tão grande aqui no Brasil, mas está crescendo. E a gente tá lutando mas pra isso, gente... né,
A gente está lutando para isso, a gente precisa também que vocês apoiem. A gente pede, no caso é uma meta geral, né, de R$ 500 mensais, e aí você fica à vontade para escolher a forma como você quer contribuir, né? E aí uma das metas mensais, você pode contribuir com R$ 5 mensais, e aí você está no nível Mentat, então obrigado por usar a sua capacidade computacional, né, para apoiar esse projeto. Se você quiser nos ajudar com R$ 10 mensais, aí você escolhe boleto, cartão, R$ 10 por mês, você vai ser o navegador da guilda, né? Vamos agradecer sua ajuda por manter nosso projeto semanais e percebemos que você tem uma visão presciente do futuro. Vai estar juntinho comigo, hein? Juntinho com você. Se você quiser nos ajudar com R$ 20 mensais, você vai entrar para a Ordem Bene Gesserit. E aí nós vamos agradecer, né, pelo seu apoio. Seu nome vai estar no mural de apoiadores das postagens especiais quinzenais em nossas redes sociais, tanto no DunaCast como no Duna Hacks Brasil, e vai ter acesso de membro exclusivo no grupo do WhatsApp, né, que a gente vai criar exatamente para a galera que está ajudando a gente. Se você quiser se tornar um Fremen raiz, você apoia a gente com R$ 30 por mês, e aí a gente vai estar também com seu nome no mural de apoiadores quinzenais, vai ter acesso ao membro, acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp. Seu nome vai estar sendo citado nos agradecimentos de um episódio mensal no DunaCast. E terá também, Rio, a possibilidade de mandar um áudio de fã até 2 minutos no quadro Notícias do Império. Nesse quadro aqui. Esse quadro aqui, olha aí. Vamos exatamente. Vai aqui, ó. Venha. Venha. Você também pode ser um Feidaiki, né? Um Fame mais. Aí você contribui com R$ 50 por mês. Você vai ter o seu nome no mural de apoiadores. Você vai participar do grupo de WhatsApp. Seu nome vai ser citado nos agradecimentos de um episódio mensal no DunaCast. Vai ter esse áudio de fã de 2 minutos anexado ao Notícias do Império. E também os apoiadores desse nível vão participar de gravação de episódio no DunaCast, num quadro novo que a gente vai criar, Café com Melange. Eita. Aquele cafezinho Fremen. Porém, se você quiser ser mais ousado ainda, que é o último nível... Você que tem iPhone, fala com a gente. Você vai ser um Kwisatz Haderach. Você vai apoiar a gente... Vai ganhar o Shai Hulud no ouvido. Vai ganhar. Vai ganhar. E aí você contribui com R$ 100 por mês. E aí você vai ter, obviamente, seu nome no mural de apoiadores, seu nome citado nos agradecimentos do DunaCast, acesso ao grupo exclusivo, áudio de fã até 2 minutos em um episódio mensal do DunaCast. Vai ganhar um livro de ficção científica a cada 3 meses de contribuição. Os apoiadores deste nível vão participar num quadro novo chamado Café com Melange. Os apoiadores nesse nível participam de lives, né, com a direção do DunaCast, no Instagram, no YouTube. Vai participar mais do que eu, nunca participei de uma live. Vai, exatamente. Olha aí, tá me cobrando. Os apoiadores desse nível recebem o episódio do DunaCast, que sai na sexta-feira, se recebe na quinta-feira. Aí pra ferrar a vida do editor. Ele não sabia disso, soube agora. Obviamente, se você é produtor de conteúdo, youtuber, streamer, comerciante, você ainda vai fazer um jabá, que a gente vai fazer uma propaganda. O Rino vai fazer um especial pra você, além do Shai Hulud, ainda faz uma propagandazinha. Além do seu Shai Hulud no seu vídeo, vai dizer, você vende, por exemplo, pão, diz assim, venha comprar na padaria Kwisatz Haderach, onde você encontra o delicioso Shai Hulud quentinho. Chega a manteiga derrete, olha aí. Ou então você dizer, venha tomar um café na cafeteria Kwisatz Haderach, onde o café raiz Fremen é o mais gostoso, não é? A gente conta com apoio, vocês podem nos ajudar dessa forma, podem nos ajudar divulgando o DunaCast para seus conhecidos, para streamers, para booktubers, para todo mundo, para poder acompanhar.
Mas é muito importante essa ajuda aqui para a gente cumprir essa meta de R$ 500 por mês e ter nossos episódios semanais até a conclusão de Messias de Duna, Filhos de Duna, Imperador Deus, Hereges de Duna e Herdeira de Dunas. É uma longa jornada e precisa de vocês. E fora aí que a gente espera, né, que os nossos queridos da Leia continuem trazendo as obras, né, as fanfic do... Sim, exatamente. Ou a Intrínseca, ou a Aleph, quem for, trazer, estamos juntos. traga que a gente está apoiando. Grande Hildo, Opa! Vamos para o episódio 5. Grande Hildon, começamos o capítulo 5 com mais uma reunião. Cara, mas eu vou dizer o seguinte, uma reunião assim de E poderia cúpula... ter sido um e-mail. Vamos mas uma reunião assim de cúpula, eu imaginava parecido com aquelas reuniões empresariais, né, com cada um polidamente falando as suas estratégias, mas ali parece casos de família, briga em cima de briga. Cara, eu vou guardar um comentário aqui, que essa reunião só serviu para uma coisa, eu vou falar apenas no final, nas minhas considerações finais. Ela só serve apenas para isto. Porque, cara, quem já participou de reunião, seja de negócios, de empresa, é chato, cara. Reunião é chato e assim, às vezes tem gente querendo passar, como você falou, uma reunião de família. Tem gente querendo passar na cara que o tio votou errado, e votou mesmo, viu? Só avisando, votou pra caramba. Tem gente querendo dizer assim, as namoradas. Então foi um climão, uma torta de climão absurda esse capítulo, sabe? Eu acho que o Herbert, o Frank Herbert, ele deve ter se inspirado em alguma reunião de família, certamente. Parece aquelas reuniões de empresa familiar, né? Que o pai é o dono da empresa, tem a cunhada, tem a ex-mulher, a amante, sei lá mais quem, né? Fica todo mundo junto ali. Gente, spoiler sobre empresas familiares, não dá certo, só avisando. E olha só, a gente começa também esse capítulo com o excerto inicial que fala que os impérios não padecem de falta de propósito no momento em que são criados, né? Mas é quando já estabelecem os objetivos é que se perdem. Então, quer queira ou não, é um pouco de uma piadinha para esse início aqui de reunião, que a gente começa com a Alia, né, com seus 15, 16 aninhos de idade, uma reverenda madre absoluta, com todas as memórias de milhares de bruxas na sua consciência. E a gente inicia o capítulo exatamente com ela. Ela está atrasada, ela deve estar com muita vontade de ir para essa reunião, né? E aí quando ela chega, é muito esperta, viu? E ela chega e olha pra todo mundo assim e fala que já tá dando merda. Eu não era pra estar nessa reunião, né? Não é isso, Mihildo? Não, cara, é muito interessante tu falar sobre isso, que assim, a minha frase de abertura não é do livro, viu, gente? É um trecho de um filósofo, um sociólogo alemão, que eu curto pra caramba, assim, algumas teses deles, algumas análises dele, que é o Walter Benjamin, né? Onde ele fala que a gente tem muito isso, né? A gente tem muito isso do constituir, né? Como a cultura é importante, e obviamente é importante, mas às vezes tudo que se forma dessa cultura, ela vem também de uma barbárie, ela vem de uma... Aí a gente vai trazer de novo aquelas questões do ciclo da violência, e a gente percebe que um capítulo, que é um capítulo suave, é um capítulo que estão analisando determinadas ações para o próprio Império como um todo, e isso introduz várias coisas, né? Ele é uma guerra, né? É uma barbárie ali, uma barbárie burocrática, né? Então o Benjamin ele fala justamente sobre isso, né? Como todo documento de cultura é um documento de barbárie. Porque até se instituir a cultura, o saber, se existiu violência, se existiu o ciclo da violência em que Paul está inserido, né? Exatamente. É isso, tu queria falar alguma coisa, complementar? Eu acho que esse excerto inicial aí, ele, apesar de ser uma piadinha e tal, ele acaba revelando também algo muito profundo sobre a nossa natureza humana, que é quando a gente fica sem propósito, a gente acaba se tornando vago, e os nossos rituais são vagos, né? E na verdade isso ocorre com todo grande império
da humanidade, mas também ocorre nas nossas vidas pessoais, né? Por exemplo, é comum você ver pessoas que no início do casamento tem um monte de planos, vamos comprar um apartamento, vamos ter filhos, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Quando chega lá, o que mais tem para conseguir? Acaba perdendo o sentido. Da mesma forma, grandes revoluções acabam depois que a revolução acontece, o que sobra depois da revolução? E o que a gente está vendo aqui é isso, né? O que sobrou depois da revolução. E o Stilgar mesmo, para mim, é um personagem que nesse capítulo, na verdade, é o segundo personagem que mais me dá pena, porque eu vou confessar aqui que eu tenho muita pena da Irulan, né? Mas depois nós conversamos sobre isso. Ah, não, eu tô junto contigo. Megera chata. Não, a gente já até falou isso, até no alguns episódios eu tenho também. Cara, a situação que ela tá é muito escroto, bicho. Mas o Stilgar tá domado. Ele tá domado. Um cara com um monte de papel na frente dele. O que é esse cara, meu? Eu não consigo ver o Javier Bardem Daquele jeito. O Javier Bardem cheio de papel atrapalhado numa reunião de família mesmo. Olha, eu vou colocar a Sora também na conversa. Sora, olha só, a gente tá com a galera toda aí. A gente tá com o Paul, a gente tá com a Shani, a gente tá com a Irulan, a gente tem o Stilgar, a gente tem o Korba e a gente tem a Alia. Tá toda essa galera reunida, né, para conversar, para decidir algumas coisas importantes. E aí, assim, te chamou a atenção alguma coisa nessa reunião inicial aí? Ah, na verdade, muita coisa, porque, assim, é uma reunião que já reúne uma galera muito crítica, assim, e eu acho que a Irulan, que a gente já citou, primeiro, ela tá buscando umas informações ali muito importantes, né? Umas respostas que ela vai conseguir, a gente com certeza vai falar sobre isso. E quando a Alia chega, você vê que já tá rolando uma tensão ali. O clima já não tá dos melhores, tanto que ela chega e já fala, isso aí não vai dar certo, né? Não, com certeza. E principalmente que ela chega, né, Rio do Sora. Aqui no Ceará, a Alia chega, o Pascoal sabe muito bem, a gente chega assim, a Alia chega e fala assim, eita, fodeu. Ela já olha pra situação e assim, ela já chega. Gente, olha só, ela já chega e tem lá o Korba, né? Korba, cara, ela é um dos caras líderes de comando suicida, Fedaykin, cara de guerra, de luta. E o cara agora tá um total fanático religioso, né? Assim, é interessante porque conversa com o capítulo passado, né, Pascoal, do como esse passado, porque o Paul hoje em dia ele é imperador, né? Mas parece que quem foi junto com o Paul, quem acreditou em todo o processo, ou se deu muito mal, ou pirou, assim, virou, como a gente falou, virando fundamentalista religioso pra caramba, ou, como o Jens falou, tem papel pra caramba na frente dele e ele deixou perdendo a essência, né? É bem perceptível isso. O próprio Paul, se a gente parar pra analisar, ele tá no lugar que ele realmente não quer, sabe? Ele queria estar com a Kashani. Analisando as pessoas que estão nessa reunião, fica bem claro o quanto o Paul, esse destino que ele chegou agora, é uma coisa que não está no controle dele, porque você vê que as ideias dele conflitam demais com o Korba e ainda assim ele tem uma posição de certa importância. Você vê que o Império agora está maior do que ele. Isso. Sim. E uma coisa também que é interessante é eu colocar o Jason na conversa, é porque assim, no final do 48, eu até ouvi alguns comentários de algumas pessoas dizendo, o Paul agora tá fazendo tudo, coitada da Shani, coitado do Stilgar. Gente, todos eles escolheram ficar do lado do Paul e fazer o que ele quis. O Stilgar virou burocrata porque ele quis. A Shani apoiou o Paul, que é o amado dela, mas ela tá lá do lado dele. Então assim, não existe falar isso, né, Pascoal, porque o povo Fremen não é um povo que se dobrava, não era um povo que dizia amém, né? Não é um povo que não era simples, né? E eles aceitaram essa pseudo-dominação, né? E usaram também do Paul, né? A partir do momento que eles colocam o Paul, o Muad'Dib, como o cara que eles reverenciam, mas na realidade foi uma desculpa, né? Para eles
saírem, eles eram um povo oprimido, e em vez de ficarem felizes, eles eram chamados de livres, né? Freemen, né? De homens livres, porque não seguiam as regras do Império de Dune, do universo de Dune, então eles se consideravam pessoas livres. Então eles conseguiram se livrar dessa opressão do imperador que fazia a opressão dos Harkonnen, e em vez de trabalhar, ficar feliz ou de alguma forma retribuir para outras populações, não, eles fizeram a mesma coisa, eles retribuíram com violência, eles foram em todos os planetas massacrar lá as religiões, destruir tudo. Então eles também não são inocentes, eles também não são, estamos seguindo, eles escolheram também essa linha de raciocínio e caminho deles. Vocês concordam ou não? Com certeza, Concordo. a gente percebe o perigo de como esse império está se montando justamente pelos papéis dos integrantes dessa cúpula. Nós temos um líder religioso ali, nós temos uma divindade em ascensão, que é a Lia da Faca, né? Sim, Nós bem temos um lembrado. líder militar, nós temos o imperador, ou seja, a gente tem uma união de poder militar com poder religioso, com poder burocrático, tudo junto na mesma sala e conspirando em como vão fazer para governar melhor as bilhões de pessoas da galáxia. E isso é bem perigoso, né? Demais, demais. Sora, tu ia falar alguma coisa? Não, nesse momento não. Pronto. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui, para a gente depois passar para outra parte, é falar um pouco aqui do Quizara. O Quizara é o braço religioso do Império, né, de Paul Muad'Dib. E aí o Corba, ele é um dos líderes principais desse Quizara, como se fosse o grande sacerdote. E aí, cara, tem essa parte aqui em que o Paul tá de saco cheio, porque ele tem que ir tipo pro pátio pra levantar lá as mãos, e aí o pessoal saudar, né? Como se fosse estilo Vaticano, Papa, né? Que ele sai ali na praça e o pessoal fica tudo gritando. Então o Paul já tava sem saco e mandou o Corba aí no lugar dele. E aí, quando o Corba volta dessa experiência religiosa, e é bem interessante que aqui ele fala, né, que o Stilgar acompanha lá o seu colega Fremen para poder fazer esse papel do Paul e se transforma numa roda de fogo, né, como se fosse uma crucificação daquela pessoa. Então isso é bem interessante. Quando o Corba ele volta com os olhos vidrados, ele sentiu aquele poder religioso ali atuando na pessoa dele, né? Então deve ser um negócio assim assustador, né? Pessoas quando chegam a esse nível Cara, de sensação. Isso é muito legal, né? Nesse livro, até o nome, né? O nome é muito poderoso, né? O Messias de Duna, né? Porque a gente tem um livro, o primeiro, o Duna, que, lógico, tem muita coisa para abordar e tal, mas esse é um livro sociopolítico religioso, sabe? Todas as questões ali abordadas, né, nesse livro, que é um livro mais dinâmico, eu acho o Messias de Duna um livro muito mais dinâmico do que o próprio Duna, mas com essas abordagens muito mais, se a gente for parar para pensar o que é, né, de mundano, né, de criar esse preceito religioso, de criar essa sociedade, e como isso é desgastante, porque é desgastante, né? A política ela é desgastante, a religiosidade ela, sabe, nos toma muito, e para algumas pessoas isso dá muito também, e poder, né? O poder é viciante, e a gente percebe nesse momento o quanto ele ficou viciado com esse vislumbre. Então é isso que Paul tem, e ele não quer? Como assim, né? Sabe? Isso. E eu vou colocar a Sora na conversa. Eu acho muito parecido, Sora, não sei se tu concorda comigo, porque assim, quando uma lei ela vira, quando você quebra uma lei e ela vira pecado, em vez de ser apenas uma punição, né, de uma lei, você quebrou essa lei, vai pagar uma multa, mas quando a lei ela vira um código sagrado, e aí você quebrando essa lei, você está quebrando um código religioso, é muito mais perigoso, né, para uma população viver à mercê de uma lei à base apenas como se fosse uma questão divina, porque a pessoa pode a qualquer momento dizer para você que você está pecando. Com certeza, até mesmo porque essa parte religiosa, ela afeta as pessoas de uma forma que eu vejo como muito mais nociva, principalmente nesse caso de um império que usa isso para manipulação. Você vê que o império tem consciência disso, né? Tanto que quando o Corba vai sair lá para
para o ritual, né, onde deveria ser o Paul deveria estar lá, ele fala, você só coloca um turbante, ninguém vai ver. Porque assim, virou rotina aquilo ali. Essa parte não é verdadeira para o Império. Então você vê que são leis que estão usando a fé das pessoas para manipular elas. Perfeito. E aqui no livro mesmo, quando fala de Alia, né, ele fala, né, a Alia que tinha 15 anos, quase 16, uma reverenda madre, que era mãe, sacerdotisa, virgem, objeto de veneração temerosa das massas crédulas. Né? Então ele vai sempre colocando aí essa questão religiosa. Na realidade, o Frank Herbert ele não era contra a religião, inclusive ele seguia o budismo, ele tinha uma certa afeição pelo budismo, mas ele tinha muito medo também que a religião, quando se mistura com a política, ela pode se tornar uma arma fatal, como se tornou em grandes momentos da nossa história, a história da humanidade. Quando colocou política e religião, as pessoas eram facilmente perseguidas, porque era somente para dizer que aquela pessoa não era fiel a Deus, ou não seguia tal denominação religiosa, ou tal credo religioso, e a partir dali a pessoa era demonizada e morta. Né? Até as próprias bruxas de Salem eram colocadas como bruxas porque eram mulheres à frente do seu tempo, e necessariamente não seguiu os dogmas que eram solicitados na época e foram mortas por isso, e a gente vê isso até hoje em dia de forma muito mais perigosa. Exato, porque a religião, ela é um conforto para as pessoas. Tem pessoas que são religiosas e elas encontram ali um propósito, elas encontram ali um conforto em momentos difíceis. Só que a partir do momento que você usa esse apego à religião na política, você já está querendo manipular essas pessoas num nível mais profundo. Não é uma lei que você, não posso fazer isso pelo bem da sociedade. Eu não posso fazer isso porque senão eu vou ser punido por Deus, sabe? É uma coisa muito mais forte e é muito mais perigosa, obviamente. Isso, olha, como a gente está vendo isso no momento político atual, né? Meu Deus do céu. Sim, as pessoas estão escolhendo o candidato por indicação dos líderes religiosos, né? É o que está acontecendo agora. Não, e assim, esse link que o Pascoal trouxe para a mesa, para a conversa, é bem interessante. Ele trouxe a própria questão de Salem, né? Sendo que o maior medo social quando se mistura religião e política, né? Porque para mim isso é complicado, principalmente quando o conceito é laico, o conceito de política deve ser laico, né? E quando se institui dessa forma, em Salem não é porque as mulheres eram, porque as mulheres elas estavam à frente de seu tempo. Não, as execuções em Salem foram justamente intrigas pessoais, intrigas políticas, intrigas locais, certo? E a gente percebe o quanto esse poder religioso, né, que infelizmente, esse é um conceito meu, gente. Eu não acredito que a política deva estar de mãos dadas com a religiosidade, porque são conceitos completamente diferentes e são perigosos quando se unem. E eu acho que essa abordagem do próprio Frank Herbert é mostrar isso. Mostrar, né? E como o Jensen falou, a gente está vivendo uma simbologia social muito similar a isso, onde pessoas, né, que dizem que estão apoiando um determinado candidato, um determinado político, porque ele é um homem de Deus, um homem enviado do nosso Senhor, sendo que é uma pessoa que aborda um discurso de ódio, um discurso agressivo, sabe? É uma pessoa que em nada se compara aos ensinamentos de amor do próprio cristianismo. Então, por isso que eu acho o Duna muito perfeito, porque ele mostra, gente, a religiosidade ela é importante e a política é importante. Só que existem pessoas que se utilizam desses dogmas, unificam esses dogmas para dominação. E isso é preocupante. A política deturpa a religião. Uma das coisas que a gente pode até falar, e está bem recente também, quem é fã de Stranger Things, que está acompanhando aqui a 4ª temporada, é como é fácil você criar a partir da religião uma perseguição, né? A gente vê no próprio Stranger Things que a galera que curte RPG, né, é demonizada, é colocado vários tipos de reportagem demonizando aquilo ali. A partir daquele momento, pessoas jovens que inocentes, assim, os caras gostam daquilo ali, começam a ser perseguidos como pessoas, como criminosos, né? Então, assim, para você ver como é perigoso você colocar questões religiosas de forma
de uma mente fechada, né? Sem nenhum tipo de avaliação real das coisas. Então, o que a gente está falando é exatamente isso. Não estamos falando de outra religiosidade. Até porque, por exemplo, Pascoal, existe, né, esse conceito que a gente... Cara, é impressionante. A gente tava... Gente, vou falar a verdade. A gente tava falando sobre Stranger Things antes da gravação e o Pascoal quis colocar, porque, porra, a gente tá muito na piscina. Mas, assim, é muito interessante, cara, que é o Satanic Panic, né, o pânico satânico, que é abordado de forma interessantíssima em Stranger Things, né? Pois é, e do caso do próprio Pânico Satânico, né, cara? Do Satanic Panic, no caso, né? O Pânico Satânico, que o Stranger Things, ele traz Isso rolou, cara. Rolou em Memphis, em 93, onde 3 jovens, que um deles era mais roqueiro e tal, e esses 3 jovens, eles foram acusados pela sociedade como um todo, a polícia não fez nenhuma investigação, e eles ficaram presos, inclusive um dos moleques, que é o Damien Ackles, ele ficou preso no corredor da morte, todo ferrado. Eles foram libertados, sei lá, acho que foi em 2006, um negócio assim, eles ficaram muito tempo, tipo 18 anos presos. Né? Aqui no Brasil, cara, a gente teve, e eu vou até trazer o nome, eu até pesquisei aqui pra vocês, a gente teve o linchamento da Fabiane Maria de Jesus, que era uma mulher que foi confundida lá em Morrinhos, lá em Guarujá, né? No litoral de São Paulo. Ela foi confundida por notícias falsas, disseminaram que ela era com rituais satânicos e ela foi linchada, cara. Ela foi linchada pela sociedade. Recentemente a gente acompanhou o Projeto Humanos, que não começa, né, que é do Ivan Mizanzuki, que não é um projeto que começa como True Crime, mas em sua 4ª temporada ela acaba abraçando o True Crime, falando sobre o caso Evandro. Ele tá até fazendo uma 5ª temporada agora sobre outro caso também. Masculados de Altamira. Os Masculados de Altamira, pesadíssimo. E no caso Evandro, a própria pesquisa do Ivan mostrou que as abages eram inocentes, porque tudo em cima do pânico satânico. Então, isso a gente traz para vocês aqui no nosso papo, você vê, né, uma reunião de família bizarra, né, nesse capítulo, mas que tem tanto subtexto, sabe, conversando com a nossa sociedade como um todo. E essas coisas aqui, por exemplo, que o Frank traz, gente, isso acontece há anos, aconteceu em Salem. O próprio filme do Eggers, A Bruxa, que aborda essa concepção também, só que, lógico, de um jeito mais fantasioso, dessa família que teve que se afastar dessa sociedade puritana porque o pai era mais puritano do que a sociedade. Mais puritano ainda, exato. Sabe, então tem muitas obras que bebem desse conceito, né? De como é perigoso, gente, como é perigoso. A religiosidade, ela é importante, ela é necessária pra gente como sociedade, mas política e religiosidade, e o Messias de Duna aborda muito isso, a gente vai ver muito isso, é extremamente perigoso. Por quê? Porque somos falhos, somos seres humanos falhos, e nós utilizamos o nosso querer e as nossas necessidades induzindo o outro. Isso é muito perigoso, gente. É o que a gente mais tá vendo hoje em dia, sabe? I put a pot of message in there with a mess of pottage. What is the message? What is the statement that you're attempting to make here? Don't trust leaders to always be right. I worked to create a leader in this book who would be really an attractive, charismatic person. For all the good reasons, not for any bad reasons. Assim, voltando então, né, o Corva, para mim, além de uma figura bastante perigosa, ele é um tanto quanto patética também, né? E é engraçado como em toda a literatura do Herbert, ele gosta de dar umas alfinetadas nos líderes religiosos. Isso acontece em vários livros dele, né? Mas gente, você sabe o que é mais interessante? É porque se a gente trazer essa analogia pro mundo real, o quanto dessas pessoas que dominaram são um bando de pessoas patéticas que foram que a sociedade foi permissiva com elas, sabe? Eram pessoas que não deveriam estar em lugares de domínio e estão. Né? E a Alia é maravilhosa, né? Só jogando ironia pra cima dele. A Alia, sarcasmo em cima de sarcasmo. Acho que a única falha de Alia é porque ela matou o Barão muito rápido. A única falha. Mas o interessante do Corba é que o Corba, ele vestiu o turbante do Paul, foi lá pra fora e voltou extasiado, como se ele tivesse acreditado que aquela adoração era pra ele. Que patético, né, cara? Ele é muito...
E tem uma fábula bem antiga, não sei quantos de vocês conhecem um pouco da história da Bíblia, né? Mas quando Jesus entra em Jerusalém, ele é recebido com muito louvor e muita honra. As pessoas colocam palmas no chão e A tudo gente tem mais. até nas E, missas, a missa de Ramos, né? e ele entra montado Jumento. num jumento, certo? E tem uma fábula que diz que esse jumento estava entrando com Jesus no lombo dele, né? E olhando tudo aquilo e achando que era para ele. A fábula vai mais longe, né? Essa fala é muito boa. Mas eu fico pensando que é a figura de muitos sacerdotes e líderes religiosos, né? Eles falam em nome de alguém que deve ser endeusado, no caso aqui o Paul não, né? Mas no caso das religiões, e eles recebem os aplausos, eles sentem que é para eles e ficam vidrados com esse poder, né? Então, e realmente isso é patético pra caramba se a gente for parar para pensar, né? Uhum. Cara, Citando aqui uma frase do próprio Frank Herbert, o poder atrai aqueles que são corruptíveis, né? Sim. Sim. E o legal disso, e assim, o Frank Herbert ele vai colocando, como mesmo o Hildon falou, subtextos, né, dentro desse capítulo. E olha só a loucura. Quando o Corba vai lá e aí tem aquele efeito de ilusão de ótica que é uma roda de fogo, né? Isso, o próprio Paul, ele começa a refletir que começou a gerar, a partir do nome dele, do mito, uma rede de comércio financeiro muito grande de viagens intergalácticas. Então, se a guilda está faturando muito em levar peregrinos de todo o universo para Arax, e lá o povo fica falando que ele olha assim e fica assim, de forma assim absurda, como é que esses caras vêm para cá e eles estão satisfeitos. Eles vêm aqui e conseguem, porque parece que realmente aquela peregrinação iria lá, era como se fosse um instinto religioso deles, que eles renasciam, né? Esse link, né? O Paul fala, a peregrinação terminava ali. Arrax, o lugar onde se renascia, onde se morria. E a roda de fogo, cara, é um símbolo de Shiva. Shiva na roda de fogo, que é o Shiva, é o deus exatamente de onde se renasce e onde se morre. Então é muito legal essas coisinhas que o Frank Herbert ele vai incorporando aí esses detalhes, esses easter eggs, que é muito interessante. É um simbolismo que ele usa, né? Sim, perfeito. Mas a gente vai para uma outra discussão. A gente vai sair agora um pouquinho da questão religiosa, que foi muito legal, porque realmente tem muita coisa aqui. Mas também a gente vai falar da questão política, né? Uma das questões políticas que são colocadas, a primeira que é colocada aqui na mesa, o Stilgar, muito burocrata, né? Por favor, podemos voltar para os nossos papéis, as nossas reuniões para resolver, né? Então a primeira coisa que ele coloca... Depois de lavar muita roupa suja, vamos falar de coisa séria? Vamos falar de TechPix. Vamos voltar aqui para a reunião, e a reunião dele, a primeira coisa é sobre Tupili, né? Tupili é um planeta que ele é utilizado como um santuário para as casas derrotadas. Quem lembra do Duna Cast, quem lê o livro Duna, a gente vê que a própria Lady Jéssica pediu para o seu Duque Leto, o lindo, para que eles abandonassem essa ideia de Parax e fossem para Tupili, né? Para poder sair. Vamos embora, vamos curtir nosso amor, deixa esse negócio de intriga política. E o Duque Leto não quis, né? A gente sabe que o Duque Leto era bem... Ele gostava de um poder, não vou negar, eu gosto dele, mas ele era um cara bem ambicioso e ele foi. Então, Tupili é uma coisa que foi colocada aqui, porque o Stilgar queria saber a real localização de Tupili, porque ele disse, se eu não sei o que é que tem lá, pode estar em exército, pode ter alguma arma contra o meu imperador, né? E é legal ver o próprio Paul defendendo, né? Não, deixa como tá, deixa como essa casa de santuário para as casas derrotadas, e ele acaba dizendo que fica desse jeito. Mas o que vocês acham dessa história do comércio, que aí a gente volta de novo para a religiosidade, mas com a economia, né? Agora as peregrinações dão muito dinheiro à guilda. Então, isso aí foi uma consequência da criação desse império que agora atingiu um nível incontrolável, né? Então, o Paul se vê ali numa situação onde ele não tem muita escolha. Ou ele aceita isso, ou, não sei, ele vai ter que desaparecer, igual às vezes ele fala, poxa, eu podia só pegar a Shani e sumir daqui,
só que aí depois entraria alguém no meu lugar e ia continuar todas essas mortes, todas essas coisas, e tudo ainda no meu nome, tudo ainda ali sob o nome dos Atreides. Então é uma coisa assim, o Paul realmente entrou num beco sem saída, e que quando começa a se falar dessa parte, além da religiosa, a parte política, você vê que ele realmente está acorrentado ali naquela situação. Não, e aí aparece aqui a preferida do Hildo, a Írula. A Írula doida para fazer. Ela deu a opinião dela. Ela deu a opinião dela. Aí, olha só, aí ela foi. Né, o Paul disse que não ia ser do jeito que ela queria. E aí a Alia também disse, ó. Dá muita ela falou patada assim, na pobre. A Alia, ela disse, desperdiçamos 10 anos, aí a Alia, né? Nada do que meu irmão faz é à toa. Aí a Írula, gente, pensa só, a Írula apanha um riscador, segura com tamanha força que os nós de seus dedos ficaram brancos. Paul a viu dominar o controle emocional à maneira Bene Gesserit. Gente, imagina, essa mulher escrevia coisas lindas. Como é que é isso, hein? Ela com raiva escreve melhor, Rio? Cara, quando... Essa cena, eu só lembro do áudio daquele humorista assim, não, prefiro enfiar um abacaxi no meu... Porque, cara, gente, não gosto da Írula, não. Gosta. Não gosto. Mas, é como o Pascoal falou, no primeiro livro, a gente foi apresentado a um sussurro de Írula, né? Um sussurro poético, um sussurro belo, onde ela trazia as análises, né, de Paul, né? O futuro de Paul. E a gente ficava, nossa, que escrita bonita. Isso é pra mostrar que escritor também pode ser um tremendo escroto. Mas aí fica... tem gente que escreve bonitinho, mas é um escroto por dentro. Só que Írula, cara, é muito sofrido o lugar onde ela está, sabe? Ela quis. Aí fica a pergunta que subjaz a questão. A Írula é fã ou hater? Cara, mas todo fã é hater. Sabe o Junji Ito, aquele mangaka? Sim. O cara cria umas histórias super bizarras, assim. Os mangás dele são uma coisa... Né? Exatamente, ele é fofinho, gosta de gatinho. Então, pra você ver que a escrita não reflete diretamente o escritor. Você vê a Írula com aquela mensagem maravilhosa, linda, né? A Írula é o Junji Ito do Upside Down. Ela é o Junji Ito reverso, né? Gente, olha só. E olha só mais essa cena. O Stilgar, né, ele quer uma resposta do Paul, né? Porque ele tá preocupado lá que ninguém gosta de alfinetar a pobre. Que ninguém consegue enxergar a Tupile, né? Aí o Stilgar fala pro Paul, né? Mas só não tem aqueles poderes, não poderia ver onde é que era, né? E aí, gente, essa cena eu queria ver no cinema. A Alia olha pro Paul e olha assim, apontando o nariz assim pra Írula. Se tu falar alguma coisa a mais de como funciona a tua presciência, olha quem tá aqui anotando tudo para entregar para as Bene Gesserit. Hildon, a Alia tá ali olhando para ela dizendo, olha, ela vai entregar tudo, pô. A tua preferida, tá anotando tudo lá para poder passar para as Bene. E esse momento, assim, e eu entendo o Paul demais, porque é uma reunião chata, com gente chata, sabe? Que ele já tá cansado, e ele tá entregando tudo mesmo, assim, a gente tá num Paul que ele tá, tipo, ele sabe da problemática, ele sabe do legado, né, principalmente a questão de legado, mas Paul tá cansado, cara. Paul tá, tipo, exausto, assim, cara, essa desgraçada tá querendo me trair, ela me trai, me bota chifre, vou morar no Zé Walter, mas me deixa em paz, não me enche a porra do saco, ninguém sabe, e o que a Magrela mais quer é encher o saco dele. O pessoal falando, pô, usa sua presciência, você não pode ver. O Paul tá igual aquele meme daquela caveirinha. Cai fora, maluco, todo dia isso. Todo dia isso, exato. Porque, cara, deve ser um saco. Porque tu imagina, o cara é o libertador, é o Kwisatz Haderach, é o imperador, é o, sabe, a Daenerys da porra toda. É um saco, bicho, isso.
O que ele faz, as pessoas acham que se ele olhar assim, ele olhou diferente pra mim, ele deve ter mandado alguma mensagem especial. Não, às vezes ele tá só tipo, gente, eu só tô vagando. Cara, eu tenho uma mania terrível de olhar pro tempo pro nada, né? E às vezes, em antigos relacionamentos, pensando, o que tu tem? Tu tá tão distante. Eu só pensando assim, cara, não tô pensando nada, eu só tô aqui, só tô vivendo, né? E como tu falou, Pascoal, sempre ficam naquela situação, nossa, o Isaac Haderach, ele tá pensando em algo, nossa, tá vindo algo, uma presença, ele tá pensando, cara, bolo de morango, vem o pica-pau na cabeça dele. Exatamente. Ao mesmo tempo, ele também é um pouco escravo, muito escravo das visões dele, né? Ele tá o tempo todo vislumbrando possibilidades também, né? E esse capítulo até mostra também, né, gente, que no final das contas, ele se sente até aliviado por não ter. Sabe? Por não estar vendo nada. Por não, sabe? Dizer assim, não tô vendo nada. Foda-se, eu não tô vendo. Sabe? Você vê que ele já não consegue mais ver como ele via, né? Ele começou a fazer as escolhas, e aí quando começou a fazer as escolhas, o que resta é muito pouco, né? Então vai afinando, ele fica muito restrito com o que ele tem, ele não consegue mais perceber. Mas aí a gente pula de uma questão política, que é essa questão de Tupira, né, de ter um local ali secreto que o Paul acaba preservando, e vem uma bem interessante, polêmica, né? O Frank Herbert, para quem não sabe, Frank Herbert nasceu com uma família que praticamente era socialista no sentido de pensamento e ideologia, mas ele era um republicano. O Frank Herbert votou em Ronald Reagan, era nesse nível, né? Mas no final da vida dele ele estava flertando, eu diria, um pouquinho com a anarquia, mas era com a questão do povo tomar o poder, desses burocratas. Ele já estava mais ou menos de saco cheio, como o Paul aqui está de saco cheio com essas pessoas. Mas aqui ele fala uma questão bem interessante, eu vou colocar para vocês, uma polêmica. O pessoal de Ix, a gente lembra que logo no primeiro capítulo tem um Bronzo, que é um historiador, que é de Ix, né? Os Ixianos, eles propõem uma constituição. Eles querem uma constituição porque, com uma constituição, eles vão limitar o poder do imperador, né? O imperador fala, é a lei, né? E com a constituição, não seria assim. E aí o Paul faz o seguinte discurso, e eu quero a opinião de vocês. O discurso é o seguinte: as constituições transformam-se na tirania suprema. É o poder organizado em tamanha escala que chega a ser avassalador. A Constituição é a mobilização do poder social e não tem consciência. É capaz de esmagar os maiores e os menores, removendo toda a dignidade e individualidade. Tem um ponto de equilíbrio precário e limite nenhum. Eu, no entanto, tenho limites. Desejando proporcionar ao meu povo a proteção suprema, proíbo uma Constituição, ordem imperial, na data de hoje, etc, etc. Anota aí, Irulan. Eu acho que ele só não estava querendo era ser limitado por uma Constituição ainda mais proposta por inimigos, né? Sim, também, com certeza. Ele também não queria. Tá rodeado, né, de inimigos, e pretensos inimigos, né? Cara, eu posso colocar também uma questão interessante, eu quero que vocês também vejam. Eu entendo o ponto de vista do Frank, porque muitas vezes a ideia de constituição, né, que surgiu mais ali na metade do século XIX, Revolução Francesa, outras revoluções que tiveram na época, até nos próprios Estados Unidos, a Constituição ela vem com o Estado, né, com a Constituição também do Estado, né, do Estado daquela aparato todo burocrático estatal que faz uma cidade, um país funcionar. E quando o Frank Herbert ele fala que as constituições se transformam na tirania suprema, é porque as instituições sociais elas têm um grande problema. Elas não conseguem acompanhar a rapidez das mudanças sociais do dia a dia. Então, muitas vezes, determinadas leis elas caducam de forma literal, né? A gente tinha leis aqui no Brasil, tinha leis do cara matar a esposa em defesa da honra. Estava lá, garantido, né, constitucionalmente, que o cara poderia se safar, matou a esposa porque achou que a esposa estava traindo, e aí ele poderia usar essa defesa da honra. Então eu acho que nesse sentido o Frank Herbert disse que às vezes, e aí a gente pode também aqui bater um papinho sobre isso, quem faz as constituições, né? Quem está no poder, né? E quem está no poder muitas vezes faz a Constituição para o seu determinado grupo.
né? Tanto que a gente vê hoje em dia muitas organizações sociais, né, muitos, contra a questão do racismo, LGBTQI+, lutando para que também se tornem visíveis, porque não existiam leis, né, para essas pessoas ou para essa diversidade, né? Então a Constituição, sim, ela pode ser também bem opressora e bem elitista, vocês não acham? Com certeza, mas aí que você tocou numa parte importante da discussão, que é quem vai proteger os vulneráveis. Porque depois que houve ali a Segunda Guerra Mundial, que eles fizeram aqueles tratados ali, como é que é o nome? Estado de bem-estar social, os tratados, e começaram a fazer essas políticas públicas, né? Meio que dali para frente começou a mudar um pouco a ideia para que servem as leis, né? Por exemplo, para mim, tudo isso que você falou é verdade, né? Muitas vezes a Constituição é feita por uma elite opressora, mas ao mesmo tempo, essas minorias que você comentou, elas estão tentando se tornar visíveis através do quê? Das leis. Sim. E que outra forma eles podem ser visíveis para o Estado e para a população que se não for por força de lei, né? Uhum. Então é uma discussão bem cabeluda, bem complexa, né? Mas eu penso assim, eu acho que o ideal seria que a Constituição, vamos falar aqui de utopia, né? Servisse para proteger o vulnerável. Então, por que eu preciso de uma lei Maria da Penha, por exemplo? Porque na força física entre um homem e uma mulher, geralmente, claro que com exceções, a mulher ela é mais vulnerável à ação física masculina. Por que eu preciso ter leis trabalhistas? Porque nas relações de poder entre empregador e empregado, o empregado tem menos poder. Então, eu preciso ter leis trabalhistas para o empregador não se sobressair em relação a ele. Por que eu preciso ter uma lei contra o racismo, contra o preconceito a pretos, e não preciso ter uma lei contra preconceito a brancos, por exemplo? Porque nessas relações de poder, historicamente falando, os negros, os pretos, eles têm sido deixados à margem da sociedade. Então, eu acho que essa discussão de para que serve uma Constituição ela é muito válida, mas eu não consigo imaginar uma forma de proteger o vulnerável que não seja pela Constituição. Pode ser que esteja errado, né? Não, mas a discussão é exatamente essa, e é válida, né? Acho que foi o Winston Churchill, né? O da Inglaterra, que ele falava que a democracia, o ministro, né? A democracia é a pior forma de governo, à exceção de todas as demais. O Churchill falava. Pelo menos nesse sentido. Não, mas é interessante, viu, Pascoal, quanto você trouxe. Por isso que eu trouxe na minha fala sobre o documento de cultura, um documento de barbárie do Benjamin, porque, queira ou não queira, também é um documento de criação de leis, né, como o próprio James falou, do proteger, né, e no conceito geral, Paul ainda tem essa concepção de que ele sabe o quanto todo esse projeto, todo esse caminho realizado, que começou num ciclo de violência para se autoproteger e proteger os seus, tomou um tamanho gigantesco, né, cara? Então, hoje em dia, Paul tem um peso absurdo sobre as costas, né? E momentos como esse, que são desgastantes, são chatos, eles são importantes para instituir algo maior, né? Só que são deturpados durante o processo, né? Porque tem pessoas, como a gente sabe muito bem, tem gente que vai legislar. 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 Pronto. Corta. Editor, Hildo. Tem gente que vai legislar. Nossa senhora. Tem gente que vai criar leis. Vai ficar. Tem gente que vai criar leis apenas para se autopromover, cuidar de si e dos seus, né? Como a gente vê muito bem. Cara, e é por isso que mais uma vez eu trago, é perigosíssimo se colocar a religiosidade junto com a política, porque se já é complicado toda essa questão do promover a pessoa, ou pessoas e tal,
Tu imagina promover ideais e colocar esses ideais goela abaixo de todo mundo, sendo que o meu ideal é diferente, sabe? Não, e aqui, Hildo, no livro aqui tem um agravante, né? Quem está propondo a Constituição? Exato. Os haitianos, né? É aí que está o problema, não é um movimento popular pedindo por uma Constituição, não, é a elite haitiana. Isso. Não tem nada a ver com os interesses do povo, né? Muito pelo contrário. Eu acho dos haitianos vota as máquinas e tudo mais, né? Eu acho que o Gerson ele colocou perfeitamente a importância da Constituição, mas também tem isso que é muito importante. Nesse caso, quem estava por trás da Constituição que não era a pessoa, digamos assim, correta, né? Porque, como foi falado, eram interesses da elite, não eram interesses do povo. E então, o povo vendo o que esse império tinha se tornado e vendo o movimento para um surgimento de uma Constituição que colocaria uns limites no que ele pode fazer, acho que ele começou a ficar meio com medo. Ele não podia ser limitado nesse momento, principalmente porque, como a gente sabe, ele já tinha visto coisas ali, né, com a presciência dele que mostraram que as coisas não iriam acabar bem. Então, ele queria, pelo menos, poder proteger ali ele, a Shani, as pessoas que ele se importava. E ele sendo limitado, isso iria prejudicar. Talvez até ele estivesse ali já vendendo a vida daquelas pessoas. E ele, naquele momento, ele ainda não tinha aceitado o destino que ele viu. Eu queria retornar sem sair um pouco do nosso papo cabeça e eu queria voltar para o barraco, tá? Em determinado momento, é lido que as Bene Gesserit mandaram a carta, né? Perguntando quando é que o Paul ia ter um herdeiro, né? Um herdeiro desse império. E o Paul fica puto. Ele sai de perto da mesa, vai olhar o horizonte e tá lá para explodir, né? E aí ele, vou falar novamente da querida do Hildon, e aí ele fala, Írula propõe que seja ela a mãe do herdeiro imperial. Olhou para Shani, depois para Írula, que se recusou a enfrentar-lhe o olhar. E ele complementa, nós todos sabemos que ela não me ama. Írula ficou paralisada. Aí ele fala, conheço os argumentos políticos, são os argumentos humanos que me preocupam. Creio que se a princesa consorte não estivesse sob as ordens das Bene Gesserit, se não quisesse isso por desejar poder pessoal, minha reação talvez fosse outra. Na atual situação, porém, eu rejeito a proposta. Aí a Írula inspirou profundamente e estremecidamente. Hildon, ela quase que teve um piripaque. Ela quase que teve um piripaque. É muito bom, porque, cara, não tem como você não entender a coitada, porque, bicho, é como você falou, Hildon, ela escolheu, lógico que ela escolheu, porra, na concepção dela, ela ia ser a imperadora. Ela tava saindo de uma situação... linda, cheirosa. Cheirosinha, né? Tomou água, né? E ela tava saindo de uma situação que o pai dela podia matar ela, né? Porque... Aí de repente ela disse assim, porra, saí de uma parada que agora eu vou ser imperatriz, eu vou mandar na porra toda. Não vai mandar não mandou em nada, não. E é muito frustrante pra essa mulher, sabe? Porque ela tem os desejos dela, tem a concepção do que ela pode fazer. E ela tem também as suas ganâncias, né, cara? O ser humano é falho, o ser humano é ganancioso como um todo, sabe? E eu não consigo olhar isso com maus olhos, sabe por quê? Porque é a mesma coisa quando eu olho pra própria Jéssica, né? Ela é humana. Írula é humana. Escreve muito bem, mas é uma escrota, mas é humana. Eu vou só até colocar aqui as falas dela, viu, pra Jason e Sora. Ela fala, não quero sua pena. E alguma outra coisa urgente, inadiável? Não, tchau. Aí saiu com raiva da sala. Atuação perfeita. Desculpa, mas eu vou ter que defender a minha casa aqui, os Corrinos. Tá? Eu sabia! Entregou! Espião correndo aqui.
Mas assim, ó, eu sinceramente acho que a Irulan é uma das figuras mais trágicas de toda a obra do Frank Concordo. Herbert, porque ela não teve escolha, ela foi usada como moeda de troca. Concordo. E se você for ver, ela não é bem-vinda entre os conspiradores. Em canto Tá nenhum, sendo essa usada. mulher não tem lugar. Exatamente. Ela não é bem-vinda entre as Bene Gesserits, porque ela é uma Bene Gesserit meia tigela, né? Isso. E o patricinho domina muito bem. Ela não é bem-vinda ali na cúpula do imperador. Onde que essa mulher encaixa? Qual é o lugar dela nesse lugar todo? Canto nenhum. Então, Não tem lugar essa pobre. Eu fico pensando que ela está tentando encontrar o lugar dela. E para mim, aqui eu tô olhando, talvez a escalação da Florence Pugh pode estar me influenciando aqui para interpretar o papel dela, né? Mas eu fico pensando que ela, quando ela está lá fazendo artimanhas e tramóias com os inimigos do Paul, eu acho que ela não está querendo exatamente acabar com o Paul. Ela só tá querendo movimentar a situação dela no meio dessa história toda, sabe? Jason, tu falou perfeito, cara. Ela está buscando o seu lugar. Essa mulher não tem lugar. Essa mulher não tem nenhuma kitnet, cara. Ela não tem nada. Quando saiu o pôster do filme com a Princesa Irulan, eu vou mandar de presente pra você, tá, Hildo? Você colocar. Porra, vou querer, porra. Olha. Quando vocês olham pra Florence Pugh, vocês não ficam com dó da Irulan? Não fico não. Não fico não, porque eu lembro do Midsommar, certo? E eu acho preocupante. Você vê Midsommar, você não fica com dó da menina também? Não, pô? tenho. Inclusive, a gente tem que falar sobre Midsommar. Qualquer dia eu vou fazer igual o Stranger Things, a gente vai dar um jeito de botar o Midsommar no papo. No Duno, vai ter. Ainda bem que ela não é o mesmo personagem do Midsommar, né? Senão o Paul estaria em apuros. Ainda bem. E detalhe, o Paul tem nome de discípulo, né? Também, igual o Daniel, né? É. Não ia se dar muito bem, não. Perigo. Mas assim, não é querer passar pano pra Irulan, não. Mas realmente, ela tá numa situação ali onde ela não é querida por ninguém. Ela não tem lugar. E acho que ela tá cansada de ser ferramenta pra todo mundo. Isso. Cara, é por isso que eu gosto tanto do universo que o Frank Herbert criou, sabe? Porque ele cria personagens humanos, personagens com suas falhas, e a gente consegue identificar essas falhas e entender e dizer assim, pô, não é nem passar pano, mas é ter esse conceito. Porra, cara, quem nunca se sentiu extremamente rejeitado e não fez já isso também? Pô, eu já fiz, cara, eu sou humano, eu fui bonito, cara, dizer assim, não quer, também não quero não, quem disse que eu queria? Tô dizendo mesmo. E quanto mais ela tenta se libertar de ser uma ferramenta para os outros, mais ela está sendo. Mais ela é. Já tô começando a ficar com um pouquinho de pena. Só que não. Eu vou falar igual uma professora minha. Isso não me comove. Mas olha só, a última pauta dessa reunião e a última pauta também aqui do nosso DunaCast, do episódio 5. Finalmente, o assunto era que a guilda propõe outra vez um embaixador formal aqui em Arrakis. Isso quer dizer que o navegador da guilda, né, na sua transformação plena, dentro daqueles tanques, com especiaria por todo o ar, né, aquela substânciazinha que dá uma lombra boa para os navegadores, e eles querem estar em Arrakis, né? Isso é colocado, e o Corba logo de cara já fala que não, é um absurdo, que os Navies não perdoam a guilda. Se vocês lembram, né, em Duna, os Fremen pagavam subornos absurdos para a guilda, para não haver satélites nos locais onde eles trabalhavam, né, onde eles faziam, coletavam especiaria e armazenavam água, para poder ninguém falar. E a guilda achava um monte de fanático querendo transformar Arrakis em um país verdejante, e deixa eles pagarem o que eles quiserem, a gente não vai se incomodar, né? Achavam que eles eram incapazes de fazer alguma coisa. E aí o Corba disse que os Navies não iam
não iam permitir, né, e que o Frame de verdade não ia aceitar isso, e o Paul deu logo a voz de imposição, né, dizendo, eu não sou Frame não, Corva, né? Eu não sou Frame, eu esqueci o que eles fizeram com a gente, mas eu queria colocar aqui para vocês que é mais um membro da conspiração querendo chegar em Arrax, né? A gente já tem aí a Irulan, o Seite ele já está em Arrax, e agora já tem esse preparativo, esse pedido formal para que, com certeza, o Edric, que é o navegador que está nessa conspiração, venha para Arrax e as coisas começam a ficar mais preocupantes para Paul, não é verdade? Agora é um momento crítico, né? Onde o Paul ele não tem ideia do que está acontecendo, né? A conspiração toda acontece ali por trás dos panos. E é um momento também onde a Irulan, ela tem uma meia segurança, porque durante essa discussão, ela passa a ter certeza que o Paul não está vendo o Edric, né? Porque ela estava muito preocupada com essa questão dele poder, você vê os navegadores e, no caso ali, no poder de presciência dele, né? Saber onde está um navegador. E aí ela passa a ter certeza. Só que, ao mesmo tempo, ela não tem certeza sobre a Alia, né? Ela fica em dúvida. Então, ao mesmo tempo que ela fica segura em relação ao Paul, ela continua insegura em relação à Alia. Não, nesse momento vem só lá o se liga, hein? A Alia olha pra ela. Se liga, hein? Mas eu vou só ler isso aqui, porque a preferida de vocês, ela fala o seguinte: e Irulan, cobrindo o sorriso com a mão, pensa na cena, ele não enxerga nada, eu estou protegida, aquele, né? Finalzinho, e depois, como vocês falam, né? Na mesma hora ela fica com medo, porque ela lembra, e se a Alia conseguir ver o que o irmão não vê? Cara, ela não tem alegria, ela não consegue ter nenhum momento de vitória. Era isso que eu ia falar sobre o final desse capítulo, né? O final desse capítulo, essa reunião inteira, que é um saco, ela surge apenas para que Irulan tenha fragmentos de possibilidades de alegria e isso ser automaticamente caído por terra. Porque, bicho, nossa, ela é uma Bene Gesserit tão ruim que ela não consegue nem identificar se a Alia tem Irulan. Nossa, Irulan, me ajuda, mulher, pelo amor de Deus. Como é que uma Bene Gesserit precisa cobrir o sorriso com a mão? Não é, cara, sabe? Não controla nada, nem a raiva, nada. Ela controla a raiva quase quebrando a caneta na mão. E o povo fala, eu pude ver ela recitando a litania nessa vez, mas ela tava ali quase quebrando o negócio. Não é. Vocês gostam do sofrimento dela, sim, não? Eu percebo. Com certeza. Cara, desculpa, é uma das poucas coisas que tá animando aí o dia. Vamos então para as nossas considerações finais. Eu gostaria que você, antes das suas considerações finais, se alguém tiver uma ideia e quer fazer um podcast, quer ter uma identidade, não sabe como fazer, quem ele procura? Rapaz, você procura Hildon Oliver e Radiola Mecânica. Se você... eu não sei gravar, a gente passa um direcionamento para vocês gravarem também. A gente pega esse bruto aí de vocês. Espero que não seja de 5 horas, né? Passou... Esquece disso! Mas se tiver, a gente pega também, porque a gente enfrenta, bota uma mãozinha no sorriso e esconde. E você, cara, a gente vai trabalhar justamente para identificar a sua voz, a voz do seu podcast. Torcendo aí para que o Central Pandora queira fazer um podcast aí. Eu tô aqui. Voltar ao podcast, na verdade, né? Então você fala comigo no Hildon Oliver Art ou Radiola Mecânica, manda aquela mensagem que a gente direciona você para ter o seu podcast. O seu podcast pode acontecer e só depende de você e da Radiola Mecânica. E para finalizar, eu vou finalizar bem rápido, bem tranquilo. Esse episódio, antes de mais nada, é pra gente... A máxima de que um e-mail resolveria tudo
É muito vivo aqui nesse episódio. E, cara, pequenas alegrias, né? E Irulan teve pequenas alegrias que não vão durar muito, porque, gente, ela não ralou pra isso, ela, sabe, ela não merece esse prêmio. E para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro, né? Eu quero também agora as considerações finais do então revelado Corrino. Olha aí, ele assumiu no final, ele assumiu, viu? No final, primo de Xarã IV. Assim como a Irulan, que lugar eu tenho, né? As suas considerações finais. Me botaram aqui, vou ficar aqui, né? Veja, antes de mais nada, obrigado mais uma vez assim, por ter aceitado esse convite e as suas considerações finais. A não ser que você more em Timbó, Santa Catarina e queira colocar aparelho comigo, eu não tenho muito o que divulgar em relação a trabalhos de fantasia ou algo do tipo, mas se você quiser, me adiciona lá no Twitter, Jason Ebert, é JeisonEbert, e a gente vai bater papo sobre Duna e outras obras aí bacanas também, né? E para mim esse capítulo, ele, apesar de parecer realmente uma reunião de família mal sucedida e frustrada, eu acredito que tem muitas discussões boas aqui para a gente ter em relação ao que ocorre nas cúpulas de poder, não só no livro, mas na vida real mesmo, quando se une religião com política e também com o exército, né? Então eu consigo imaginar muito claramente, ainda mais morando no Brasil, líderes políticos se reunindo com generais e com pastores. É ou não é, né? Sim. Então, acho que dá para a gente conversar muitas coisas sobre esse capítulo, dá para pensar bastante, né? Eu mesmo, depois que a gente terminar nossa gravação aqui, vou ficar pensando nas coisas que a gente conversou. E gostei muito de participar, de conversar com vocês. Vocês são, como eu já falei para vocês, né? É a primeira participação que eu tenho, mas eu já conheço vocês há muito tempo já. E me sinto íntimo de vocês. E muito obrigado pela oportunidade, viu? Valeu, grande Jason. E claro, vamos falar com ela, Sora Barbosa. Fala um pouquinho do Central Pandora, como eu só vejo os Twitter da Sora com as visualizações, 10 mil, 30 mil, todo mundo mais chegando lá. Daqui a pouco ela nem vai dar autógrafo aqui pra gente, nem vai querer falar mais com a gente, mas enquanto a gente consegue acessar a Sora, muito obrigado por sua presença mais uma vez aqui no DunaCast e faça seu jabá e suas considerações finais. Eu que agradeço demais pela oportunidade de participar. Nossa, eu sempre me divirto muito nesse podcast, porque a gente fala da parte séria de Duna, mas sempre tem umas zoeiras também, né? Sempre. Ainda vamos colocar Midsommar nesse podcast. Sim. Por favor. Mas Apoiado. assim... Quem gosta de ficção científica, pessoal, tem o nosso canal lá, youtube.com/Central Pandora. Agora eu arrumei o link, porque o link antigamente era Sora Gamer. Agora eu consegui trocar para Central Pandora, né? Show. Viramos Central Pandora oficialmente no YouTube. E é isso, é um canal que fala de tudo de ficção científica. Então, se você gosta desse gênero, é só passar lá. E bom, minha consideração final sobre esse capítulo é que assim, ele é um capítulo que pode parecer até meio maçante, porque ele é uma reunião e que tem muita treta e tem essa reflexão muito interessante, né, sobre como o poder é capaz de influenciar a sociedade em diversas esferas, né, não só politicamente, mas também na parte de religião, e o quanto é perigoso você concentrar o poder em algumas pessoas. Então, acho que é um capítulo que tem umas reflexões muito interessantes, sim. E, assim, outra coisa que eu acho que a gente tem que pensar é que, gente, Duna acontece muitos anos no futuro. Vocês veem uma sociedade altamente evoluída lá, muitos anos no futuro. Reunião não dá certo, cara. Reunião é uma coisa assim. Não marquem reuniões. Por favor. Ótimo. O Rildo, a Sora era Sora Gamer. Tu disse que odiava gamers, e aí? Eu não... Eu falei que eu Eu também, gamers. Não tem problema. Mas eu acho que até quem é gamer odeia gamers, cara. Sim.
Exatamente. Gente, ó, agradeço mais uma vez, mas foi super divertido, foi muito informativo, muitas informações, e espero que vocês que estejam ouvindo também estejam curtindo. Mandem aí as suas opiniões, os seus e-mails, as suas mensagens lá no Duna Hacks Brasil, no DunaCast. Estamos à disposição para ler aqui o seu e-mail, suas perguntas, suas dúvidas. E as minhas considerações finais do Naib é exatamente essa que a gente está falando, não misturar realmente política com religião, né? Temos noção de que muitas vezes a nossa ideia, a nossa religiosidade, ela pode servir para a gente, mas não pode servir para outra pessoa, né? Eu sempre falo que religião é igual a uma pedra. Se você está satisfeita com ela, vai juntar várias pedras, vai construir a sua estrada ou a sua casa e vai viver bem. Agora, se você pegar essa pedra para jogar no outro para dizer que a sua que é correta, aí essa religião vira algo nocivo, mortífero, né? Então, acho que fica um pouco essa reflexão sobre isso. Agradeço mais uma vez nossos convidados e vocês que estão ouvindo. E vamos aguardar o próximo episódio do NaCast. Obrigado. Tchau. Valeu. Falou. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com